A gente conversa a partir de agora com a Nicole Renault Castro, ela é pesquisadora da equipe macroeconômica do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, que em parceria com a CNA divulgou nesta terça-feira o resultado do PIB do agronegócio. O resultado foi de 6,49%, um crescimento no primeiro trimestre deste ano. Nicole, bem-vinda. Foi um resultado esperado ou superou as expectativas? Bom, sim, a gente já esperava, né, que viria um crescimento do PIB em 2025. Está um pouco acima, assim, das expectativas, mas já havia uma perspectiva de crescimento, né? Inclusive, se esse desempenho no trimestre se mantiver, a gente pode chegar num patamar recorde, né, do PIB, superar os 3 trilhões de reais, e a participação do agronegócio na economia pode voltar aí para uma casa dos 30%, né? Ano passado a gente ficou em 23,5%, para vocês terem uma referência. Então, o PIB do agronegócio ele recuou, né, lá em 2022, 2023, passou uma boa parte do ano passado em baixa também, os preços estavam desfavoráveis. Aí o que nós vimos foi que no último trimestre do ano passado a gente teve uma virada, né, os preços melhoraram, começaram a subir, a gente acabou até terminando o ano com um avanço modesto, né, de 1,8% do PIB ano passado, e o que a gente está vendo agora em 2025, por um lado, é uma continuidade desse movimento do fim do ano passado, né, porque o PIB está impulsionado pelos bons patamares dos preços nesse trimestre, em comparação lá com o início de 2024, isso em média, né, para o setor. E, além disso, a gente tem uma condição mais favorável, que a gente não viu ano passado, que, além de preço, os resultados estão muito bons, estão excelentes, né, em termos de volumes produzidos, né, então a safra é excelente, né, teve área cresceu, produtividade saltou também, né, com tecnologia, clima. Na pecuária, por enquanto, todos os produtos que a gente acompanha aqui, né, boi, leite, ovo, suíno, ave, também houve ampliação de produção no primeiro trimestre. Ano passado a gente teve um resultado mais voltado a preços, né, agora a gente tem esse componente também do setor entregando uma oferta muito maior ao mercado. É interessante porque o aumento da produção, aliado a essa valorização dos preços, como a senhora bem ressaltou, nesse aspecto destacam-se commodities como café, milho, soja e trigo, né? Exatamente. É o efeito que a gente está vendo por enquanto, né? Esse efeito combinado, isso não é sempre que acontece, né? Porque tende a ter exatamente uma relação negativa quando a oferta está muito alta, os preços caem. Mas por enquanto a gente está vendo esses dois efeitos positivos combinados, né? Uma produção maior e o preço também num patamar melhor. Ô Nicole, outro ponto que eu gostaria que a senhora comentasse, presumo que seja muito estratégico, é que todos os elos da cadeia produtiva do setor agrícola registraram expansão do PIB, né? Sim, esse também é um resultado bastante excepcional por essa perspectiva, né? Porque o agronegócio ele é uma grande média, então às vezes ele está crescendo, mas tem parte que está em baixa, parte que está em alta, e por enquanto, se a gente vai quebrando, né, o agronegócio, tem alta no lado agrícola, tem alta no lado pecuário e em todos os segmentos, como você bem colocou, né? E mesmo que a gente quebra e olha ali dentro dos segmentos, né, então deixa eu abrir o primário, né, abrir a agricultura, abrir a pecuária e olhar o que está acontecendo. Claro que não houve crescimento para todo mundo, mas eu diria que o bom resultado, né, que a gente está mostrando ali na média, ele foi algo bem generalizado, o que não é comum, né? Então, na pecuária, como você colocou também, né, a gente tem também esse efeito combinado, houve produção maior e os preços estavam num patamar mais alto também. Se a gente abre a agricultura, né, tem ali quedas pontuais, hortifrutícolas, alguns para cana, mas tem ao mesmo tempo um crescimento muito forte para café, cacau, laranja, para grão também, né, em alguns casos, produção e preços ajudando, em alguns outros casos, ou foi preço ou foi produção que deu um impulso maior, mas eu diria que esse bom resultado ele está bem generalizado se a gente vai olhando mais a fundo nos componentes aí do agronegócio, né, o que também não é super comum de acontecer.
Nicole Renault Castro, para a gente encerrar esse bate-papo bem didático com a senhora, dá para ter otimismo até dezembro? Vem aí um plano safra, hein? A nossa perspectiva, por enquanto, é que a gente termine 2025 com crescimento do PIB, sim, né? Claro que isso depende muito do desdobramento que a gente vai ter para os preços, né, nos próximos trimestres. Já houve um comportamento menos favorável ao longo do segundo trimestre, né? Isso não está incorporado ainda nos cálculos do PIB, mas pode ter uma reestimativa um pouco para baixo, né, desse bom resultado que a gente está vendo, mas por enquanto tudo indica que a gente vai terminar o ano em alta, né, até porque a gente tem esse componente da expansão das safras, da produção pecuária, que gera também naturalmente uma movimentação fora da porteira, né, de serviços, e isso tudo vem para sustentar o resultado do PIB também. Nicole Renault Castro, pesquisadora da equipe macroeconômica do CEPE, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Privilégio tê-la aqui. Tomara que dê tudo certo. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima.